todos, olá Juliana, olá professor Albino, olá a todos que assistem a esse programa. Esse programa é um dos 6 programas de lançamento do livro Cultura é Território, que é a segunda publicação da coleção A Ponte. A coleção A Ponte é um conjunto de livros sobre cultura brasileira contemporânea, produzido pela Niterói Livros, né, que é um selo da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que é uma instância ligada à Fundação Casa de Rui Barbosa. No primeiro livro, a gente abordou temas relativos à gestão cultural. O primeiro livro foi o desdobramento de um seminário que aconteceu em Niterói, e o segundo livro, como o primeiro, também é desdobramento de um seminário que teve como objeto as relações entre cultura e territorialidade. O nome do segundo livro é Cultura é Território, que é uma formulação extraída da orelha do livro, assinada pelo professor Albino Rubim, que é o nosso convidado. Bom, esse livro ele conta com 10 artigos, assinados por 13 autores, especialistas em produção cultural, em gestão cultural, em cultura brasileira, muitos deles gestores, outros pesquisadores. E a gente decidiu lançá-lo nesse momento em que não é possível realizar encontros presenciais. Nós estamos realizando uma série de conversas, entrevistas com os autores que estão reunidos nesse livro. Então, eu passo a palavra à Juliana para apresentar o nosso convidado de hoje. Oi, Lia. Oi, professor Albino. Então, como a Lia falou, o nosso convidado de hoje é super especial, né? A gente quer agradecer a ele nos deu a alegria, o prazer, a honra, não só de estar aqui hoje com a gente gravando, mas de escrever a orelha do livro Cultura é Território, que inspirou, na verdade, o nome do livro, né? A gente brinca que ele batizou o nosso livro, foi ele que deu o nome do livro. O professor Albino ele é formado em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, também é formado em medicina pela Escola Baiana de Medicina, ele é mestre em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, doutor em sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelas universidades de Buenos Aires e de San Martín. O professor Albino ele tem uma larga experiência em políticas culturais, sua área de interesse é comunicação e política, e ele foi ex-secretário de Cultura do Estado da Bahia. E vai ser um pouco por esse final do currículo dele, que a gente resumiu bastante, que a gente vai fazer a nossa primeira pergunta, a nossa primeira provocação. Professor Albino, as relações entre cultura e territorialidade ganharam uma relevância enorme no Brasil, especialmente nas últimas décadas do século, na verdade, nas primeiras décadas do século XXI. E a primeira região a formular e a implementar uma política pública de cultura orientada pela territorialidade foi justamente o Estado da Bahia, justamente sob a sua gestão, quando o senhor era secretário de Cultura de lá. O que a gente queria é que você, nesse primeiro momento, contasse um pouco para a gente como é que foi esse trabalho de formulação e de implementação dessa política territorial. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Lia. Como é que começou isso? Na verdade, não começou na minha gestão. Eu fui o segundo secretário de Cultura do governo Jacques Wagner, que começou em 2003 até 2010, a primeira gestão, a segunda gestão, de 2011 a 2014. A primeira gestão, o secretário de Cultura foi Márcio Meirelles. Como é que começa a política de territorialização no Estado? Ela não começa na Secretaria de Cultura. Ela começa, na verdade, na Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento, inspirada nos Ministérios de Desenvolvimento Agrário, que tinha concebido a noção de territórios de cidadania. Então, a Secretaria de Planejamento resolve pensar a regionalização da Bahia, do Estado da Bahia, a partir do conceito não de território de cidadania, mas a partir de um conceito novo, muito próximo a esse, derivado desse, que é o conceito de territórios de identidade. Então, isso é uma decisão do governo estadual, do governo Jacques Wagner, para ser implantado em todo o poder público, em todo o governo. A Secretaria de Cultura, naquele momento dirigida pelo Márcio Meirelles, que é um diretor de teatro, uma pessoa muito interessante, o Márcio
assumiu essa ideia, né? Mas assumiu a ideia ainda não propriamente como uma ideia clara de territorialização. Inicialmente, se pegar, por exemplo, a plataforma inicial de Márcio, não aparece a ideia de territorialização, aparece a ideia de descentralização, certo? Então, na verdade, nesse período inicial, ocorreram dois processos, e que naquela fala que eu fiz em Niterói, eu não falei desses dois processos, falei de um deles, mas aconteceram dois processos simultâneos. Um na Secretaria e um no Conselho de Cultura. Na época, eu era presidente do Conselho de Cultura. E, na época, Márcio era o secretário. E esses dois processos eles não interagiram tanto assim, não trocaram tanto. Eles funcionaram simultaneamente, tinham coisas absolutamente comuns, a partir dessa noção que o governo implantou dos territórios de identidade, mas aconteceram. Vou te falar primeiro, assim, bem rapidamente, do que aconteceu no Conselho. O Conselho era um conselho de notáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer num conselho de notáveis é transformar o conselho de notáveis num conselho mais democrático. Então, começa-se uma longa discussão dentro do conselho para pensar qual deve ser a composição do conselho. O conselho eram 20 membros, todos notáveis, certo? Escolhidos pelo governador sem nenhum critério, a não ser a escolha do próprio governador. Então, começamos a discutir como é que será o novo conselho. Então, surgiu a ideia imediatamente, claro, é um conselho de representantes, não é um conselho mais de notáveis, é um conselho de pessoas que representam. Então, de um lado, o tradicional, a representação dos setores da cultura, o tradicional, né? Porque as pessoas, os notáveis que estavam lá, eram notáveis pensados em vários setores da cultura. Não era bem uma representação, mas eles eram pensados dessa maneira. De outro lado, o Conselho não tinha nenhum representante do poder público. E, na época, quer dizer, o Sistema Nacional de Cultura tinha começado a ser discutido desde 2003 e pleiteava a criação de conselhos estaduais que fossem paritários, metade do poder público e metade do campo da cultura, certo? Então, essa discussão foi uma discussão longa, demoradíssima, que sofreu minha influência, sofreu a influência dessa ideia de um conselho paritário, que depois não vingou, depois eu explico por quê. E sofreu a influência da questão dos territórios de identidade. E resultado, eu não vou me alongar nessa fala, resultado. O que chegou no conselho depois dessa longa discussão? Mas, nesse período, essa discussão foi tão longa que não se materializou nesse período, em termos concretos. Mas mudamos o regimento. E o regimento passou a ter um conselho com 30 membros, sendo que 10 membros eram do poder público, 10 membros da sociedade civil representando os setores da cultura e 10 membros representando os territórios culturais. Quer dizer, a ideia de territórios apareceu aí dentro fortemente. Então, passou a ser um dos primeiros conselhos de cultura que no Brasil passou a ter representantes territoriais, certo? Junto com os representantes setoriais da cultura, dos vários setores, e o poder público. E não foi um conselho, não saiu um conselho paritário, saiu um conselho com 2/3 de representação da sociedade civil, e 1/3 só, e é assim que o conselho é hoje, né? Então, esse foi um processo que correu, né? Com certa influência e algumas polêmicas que, quando eu era secretário, eu disse para Márcio, não, o conselho não vai ser paritário, o conselho vai ter 2/3 da sociedade civil. Aí Márcio, mas o que está se pleiteando no sistema não é isso. Aí o Roberto Peixe, que era uma pessoa muito ligada à questão do sistema, não é possível. Ele, mas vocês não estão dizendo que é obrigado a que seja paritário, a gente está indo além do paritário, né? Foi em torno de uma discussão. Então, esse processo aconteceu. Paralelo a isso, a secretaria ela teve a capacidade e a percepção com o Márcio de que a questão do território era fundamental. E ainda que não tivesse essa clareza de que era um processo de territorialização, começou uma lógica de descentralização, que no primeiro momento o nome era esse, né, de descentralização, porque a secretaria era super concentrada em Salvador, as suas atividades todas aconteciam em Salvador, e pouquíssimos municípios
do interior tinham alguma coisa, e em Salvador sempre nas áreas mais privilegiadas, nunca na periferia de Salvador. Então, a ideia era corrigir isso, né? Transformar a secretaria numa secretaria mais estadual, efetivamente, uma secretaria que chegasse a lugares onde ela não chegava tradicionalmente. Então, a ideia era descentralizar. E foi evoluindo paulatinamente, por influência, inclusive, da questão da proposta do governo. Eu acho que a proposta do governo aqui vai ter um peso enorme, porque é a partir daí que se criam os territórios de identidade, que vão ser inicialmente 26, depois passam a ser 27, porque havia a possibilidade de municípios pedirem remanejamento dos territórios onde estavam localizados, havia a possibilidade, como aconteceu, de um grupo de municípios dizer, não, nós queremos ter um território separado, não queremos estar nesse território, e conseguiram fazer isso. Então, começou-se uma lógica, e a Secretaria se aproximou muito dessa lógica, ela teve essa percepção política da importância disso, né? Então, veja, aí se criou uma superintendência, aí já se chama Desenvolvimento Territorial da Cultura, ainda que a política fosse de descentralização, né? Aí se cria os representantes territoriais da cultura, quer dizer, um representante para cada 27 dos territórios de identidade, né? Aí se cria, no processo de conferência, que vai acontecer em 2007, porque havia acontecido uma conferência em 2005, mas uma conferência super restrita, no governo ainda carlista, com pouquíssima participação. Em 2007 se faz uma primeira conferência grande, com grande participação. E nessa conferência começa um embrião do que se chamou, depois com mais fortemente, as conferências territoriais de cultura. Então, a partir daí, nós tínhamos as conferências municipais, feitas pelas prefeituras, as conferências territoriais, que eram exatamente nos territórios de identidade, totalmente na lógica do governo, implantada pelo governo do Estado, as conferências setoriais, pelos setores da cultura, e a conferência, a etapa final da conferência. Todas as conferências foram feitas sempre no interior, quer dizer, Feira de Santana, Ilhéus, depois Vitória da Conquista, depois Camaçari, nunca foi feito em Salvador. É um dado muito diferencial de outros estados, que sempre o término das conferências sempre é na capital, né? E, veja, então foram sendo criados alguns mecanismos que eram um mecanismo que ainda não era totalmente consciente da ideia de territorialização, mas ia caminhando nisso. E foi evoluindo de tal maneira que, no final da gestão de Márcio, essa ideia de que era algo de territorialização já era muito mais consistente, não totalmente formulada ainda, né? Mas você já tinha algumas iniciativas, além da questão da superintendência, além da questão das conferências territoriais, você já tinha algumas coisas que acenavam para a ideia de territorialização. Os documentos já dessa fase mais adiantada do mandato de Márcio já começa a aparecer a noção de territorialização. Então, quando eu fui chamado por Wagner para assumir a secretaria no lugar de Márcio, né, Márcio fez uma gestão muito boa, mas ele criou alguns atritos, porque alguns setores da cultura não aceitaram algumas mudanças que deveriam ser feitas, certo? Então, vejam, aí o Wagner me convidou e eu fiz... Quando foi uma coisa meio de surpresa, eu não estava pleiteando, nem imaginava que Márcio ia sair, nem estava pleiteando ser secretário nem nada. E foi um convite assim, meio de surpresa, a Wagner me ligou e vinha conversar, e chega lá, me consulta. E aí foi uma coisa rapidíssima, né? Eu tive que tomar posse logo depois, era já em janeiro de 2011. E aí eu esbocei um planozinho de trabalho, levando em conta as coisas que eu conhecia, acompanhava o trabalho de Márcio, e um pouco da vivência do Conselho de Cultura também, dessas discussões que aconteceram no Conselho. E aí eu esbocei um plano de trabalho com 5 itens. Um dos itens era claramente territorialização da cultura. Aí passou a ser um item do programa, efetivamente. Agora, não foi criado por mim, é bom deixar claro isso. Foi um processo que vinha vinha amadurecendo, vinha deixando de descentralização para a ideia de territorialização,
Então, eu já recuperei isso como uma das linhas, 5 linhas básicas da gestão. Uma delas seria a territorialização, com esse nome já colocado aí. E o que significava esse nome? E por que a gente discutiu que fosse territorialização mesmo? Primeiro, que já tinha toda a experiência anterior do Conselho e da Secretaria. Depois tinha a questão dos territórios de identidade. E tinha mais o seguinte, a gente viu, não é um processo de interiorização, porque algumas pessoas dizem, interiorização. Não é interiorização porque a gente quer chegar também aos territórios da periferia de Salvador que não eram tratados pela Secretaria antes. Então, não pode, o termo interiorização não serve. Não é adequado. Descentralização de adiante. Descentralização também não serve, porque não se trata apenas de descentralizar. Se trata de uma outra coisa. E aí eu acho que é o forte da noção de territórios. Por isso que o nome do livro, Território e Cultura, apesar de ter surgido, eu descrevo isso na orelha, né? Surgiu ocasionalmente, por causa daquelas corretores infelizes que existe, mas eu mantive, inclusive, por isso, porque tem todo o sentido do mundo dizer que território é cultura. Porque a ideia de territorialização é que a cultura, ou o território, é um elemento que ele gesta a cultura. Ele não é apenas um elemento físico, um elemento econômico, um território econômico. Ele é e não é apenas um ambiente da cultura, ele é um lugar onde a cultura se cria, com sua especificidade, com a sua singularidade. Né? E por isso que a gente defendeu, na discussão do Conselho de Cultura, a defesa de ter uma representação de territórios. Uma coisa é o representante por setor, a outra coisa é o representante por território. O representante por território, o que é que ele está representando ali? Territórios culturais diferentes. Quer dizer, a Bahia tem territórios que têm culturas diferentes e, portanto, ele representa isso. Quer dizer, é o reconhecimento que o território é um elemento cultural. O território é cultura. Isso que, a partir daí, passou a nortear muito fortemente a Secretaria, com mais clareza do que anteriormente. Né? Mas esse processo não aconteceria sem o processo anterior, é bom que se diga. Né? É claro que todo esse processo deve muito à gestão de Márcio, também, é deixar muito claro isso. Então, veja, a partir daí, com mais clareza de que era territorialização e que o território tem esse potencial de gestar cultura, de criar culturas diferenciadas, né? E que, portanto, deve ser reconhecido nesse sentido. Aí a influência de um autor como Milton Santos foi muito grande. Eu tinha sido, antes, diretor de um instituto que a Universidade criou, que se chama Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, que é um instituto que o patrono dele é Milton Santos, né, por todas as teses que ele defende sobre a questão da cidade, do território e da cultura. Então, eu tinha já essa influência, né, então, eu disse, não, é por aqui. Então, um dos itens foi isso. A partir daí, a gente manteve todas as coisas que vinham da situação anterior. Foi mantido a questão da Superintendência de Desenvolvimento Territorial, dos representantes territoriais, das conferências territoriais. Algumas coisas não foram mantidas, né, poucas coisas, vou explicar por quê, que é importante. Foi tentado, na gestão anterior, criar planos territoriais de cultura. Eu achei que era muito antecipado criar um plano territorial, porque a ideia de território não estava sedimentada. Quer dizer, você juntou os municípios, eles passaram a ser definidos em um território. Claro que eles tinham proximidade, porque senão eles não estariam juntos naquele território, mas não tinham uma consciência, uma visão realmente territorial que pudesse ser já um plano que seja cultural para aquele território. Então, me pareceu que as tentativas nesse sentido, alguns planos foram feitos, mas foram feitos, eu acho, muito tecnicamente, muito burocraticamente. Quer dizer, a ideia de território de identidade é uma ideia que, para que ela se sedimente, ela precisa ter é processual, não é por decreto que se faz um território de identidade. Né? Então, essa, por exemplo, foi uma das coisas que não foi continuada. Uma outra coisa que não foi continuada é que foi também definido na gestão anterior um grande programa por cada território de identidade. Um programa robusto de R$ 150 mil,
mas que esses programas, eles, em alguns territórios identitários, eles fluíram bem, porque eram territórios que tinham já uma capacidade instalada para fazer isso. E outros foi muito ruim, muito fraco, quer dizer, era muito dinheiro. Então, aconteceram problemas sérios nesses programas, nesses projetos, e aí eu tive de rever isso, e em vez de ser passaram a ser vários, mas com um tom diferente. Então, veja, então teve todo um processo de continuidade e teve um processo de inovação. Então, o que é esse processo de inovação? Algumas medidas que foram tomadas. Por exemplo, os espaços culturais que a Secretaria tinha, eles estavam ligados à Fundação Cultural, que é a Fundação das Artes. Apesar de se chamar Fundação Cultural, é uma fundação voltada para as artes. A gente retirou os centros culturais, que eram 17, e eles foram colocados. Eles eram, inclusive, as estruturas que a gente tinha mais no interior, apesar de alguns centros descer na capital. Colocamos na Sudecult, para estar totalmente colocado na lógica da territorialização. Os centros culturais passaram a ter como horizonte fundamental a territorialização. E aí fomos criando outras coisas. Eu não vou ficar falando demais, vou só citar algumas que eu acho que são interessantes. Uma das coisas mais positivas que foram criadas foram algumas expedições culturais. A Fundação das Artes, a FUNSEB, né, a Fundação Cultural do Estado, criou uma expedição chamada FUNSEB Itinerante, que viajava pela Bahia. O objetivo dela era visitar nos 4 anos pelo menos uma cidade de cada um dos territórios de identidade, o que significava visitar pelo menos 27 cidades. Então, ela faria trajetos alucinados pela Bahia, porque a Bahia, do tamanho da França, é grande, para cumprir essa meta em 4 anos, visitar uma cidade em todos os territórios de identidade. Essas visitas tinham discussões com a comunidade cultural e depois tinham repercussão sobre as políticas. Eu falo daqui a pouco sobre isso. Nós fizemos um outro tipo de expedição chamada Caravana Cultural da Secretaria. Aí era a Secretaria como um todo, inclusive o pessoal da FUNSEB ia também, só que o espírito era muito distinto desse, porque não era ir por todos os territórios identitários. A gente escolheu alguns territórios que a gente dizia assim, eram os territórios mais distantes da Secretaria, distantes às vezes geograficamente, às vezes porque eram territórios que tinham pouquíssimos equipamentos da Secretaria, que tinha pouca presença da Secretaria. Então fizemos 4 caravanas. Uma primeira que é muito singular, muito particular, porque estava muito associada ao Instituto de Patrimônio, ao trabalho que o Instituto de Patrimônio fazia na Chapada Diamantina, e as outras 3 aí sim tinham características mais próximas. Uma foi no oeste, que é a região pós-São Francisco, muito distante de Salvador, que a Secretaria chegava com muita dificuldade, que não tinha quase estrutura da Secretaria lá. Uma para o extremo sul da Bahia, aquela pontinha que tem no estado da Bahia, que também era um lugar muito distante, e a outra no semiárido, que aí a distância não era geográfica, era a região mais pobre, uma das regiões mais pobres da Bahia. Então, essas caravanas foram muito, muito interessantes assim, para realmente esse processo de territorialização. Depois, eu escrevi até um texto sobre isso, que foi publicado, mas elas tiveram repercussões importantes. Por exemplo, as caravanas, a FUNSEB itinerante, derivou daí um dos projetos de financiamento da cultura, que se chama Calendário das Artes, né? Que é um projeto... Agora tem uma aluna minha que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre isso, e é um projeto extremamente interessante em termos de inovação em relação ao financiamento da cultura, numa lógica territorial. Por quê? Porque esse projeto, por exemplo, ele dividiu o Estado não em 27 territórios de identidade, porque era impossível, em termos administrativos, lidar, né? Mas dividiu em 6 macro-territórios a partir dos territórios de identidade e fazia um edital para pequenos projetos totalmente territorializado. Quer dizer, quem era do macro-território tal não concorria com o macro-território tal, que uma das queixas que eles tinham nessas idas nas cidades, uma das queixas é que se concorrer com Salvador, se perdia tudo para Salvador. Então, não, era naquela região, né, naqueles 6 macro-territórios, um dos macro-territórios era a região metropolitana, os outros eram
E esse programa ele era super simplificado, porque a Fundação Cultural podia fazer coisas mais simplificadas do que a gente na secretaria, por incrível que pareça, apesar dela ser da secretaria, porque ela tinha uma procuradoria própria, e a procuradoria própria é muito mais fácil de convencer do que a procuradoria do Estado. Então, era super simplificado, não tinha projeto, era uma coisa assim, as pessoas diziam, o que é que você quer fazer? Como é que você vai fazer? O quanto vai custar o que você vai fazer? Coisas bem simples, assim, para que todo mundo... E realmente foi uma revolução em termos de financiamento. Ela chegou a 110 municípios, se eu não me engano, coisa que nós nunca conseguimos com o Fundo de Cultura. Né? Quer dizer, apesar de Fundo de Cultura ter mais dinheiro, apesar do Fundo de Cultura ter uma divulgação imensa na sua... Não chegava lá. Né? Esse programa de financiamento é totalmente a lógica territorializada, foi ouvida a comunidade antes, a comunidade reivindicou algumas coisas, essas coisas foram incorporadas à simplificação, a questão de... Era prêmio, não era facilitava a questão de prestação de contas, a seleção era territorializada, a seleção era feita por comissões que tinham grande parte de representantes daquele território. Então, realmente... E a gente foi fazendo isso, né? Quer dizer, inclusive, uma série de eventos, de atividades da secretaria que não tinham a lógica territorializada, nós passamos a impor, a ter. Quer dizer, você tinha quarta que dança. Quarta que dança é uma coisa que vinha, inclusive, dos governos carlistas, uma atividade na área de dança. Ou Festival Nacional 5 Minutos, que também existia desde sempre. E aí essas coisas que não tinham, eram todas feitas em Salvador, elas passaram a ser feitas com a lógica territorializada. A terceira Bienal da Bahia teve a lógica de participação em vários territórios. Então, a gente começou a trabalhar com essa ideia de territorialização para, inclusive, aquelas atividades que já existiam na secretaria e para as novas atividades que começaram a existir na secretaria. Né? Então, aí sim, quer dizer, ela virou realmente uma orientação, virou um norte da secretaria. Né? Então, eu acho que é isso que deu um peso grande assim para a questão da formação em cultura, passou a ser feito por isso. Não só o Conselho de Cultura passou a ter esse formato, mas os colegiados setoriais também passaram a ter representação territorial. Então, foi uma mudança, eu acredito, grande. Até, por exemplo, o Balé do Teatro Castro Alves, a Orquestra Sinfônica da Bahia, elas, em vez de ter atividades só em Salvador, elas passaram a ter atividades também territorializadas. Né? Isso foi assim, eu acho que um processo bem interessante em termos de orientação da secretaria. Aí passou a ser muito mais consciente do que se queria, que a gente pode falar realmente de territorialização, tendo toda uma formulação sobre isso. Né? Eu acho que era isso, para não ser longo demais também, né? Porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, a gente fica falando. Tá certo. Não, e a gente vai ter oportunidade de aprofundar alguns pontos aqui. Eu vou continuar nesse tema contigo, que me interessa muito e me mobiliza muito, porque durante alguns anos eu fui gestora de um programa no município do Rio de Janeiro, na Secretaria de Cultura, que era o programa de territorialização do fomento, né? Mais ou menos ali entre 2014 e 2016, que era o programa de ações locais. E você falou aqui de uma série de questões sobre as quais a gente pensava tanto naquele momento, como a gente não tem um corpo de teorização assim, sobre cultura e territorialidade muito sólido, muito estanque, eu acho isso até muito interessante. A gente, às vezes, está passando por uma situação muito similar à do outro, que é ali quase vizinho e não sabe, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, sobre a diferença entre descentralização e territorialização, eu acho que é uma distinção muito interessante para quem formula e implementa políticas públicas, porque, de fato, são movimentos diferentes e muitas políticas começam como políticas de centralização e acabam progredindo para políticas de territorialização. Eu entendo isso um pouco como um movimento justamente de compreender os diversos territórios nas suas singularidades e conseguir formular políticas de acordo com essas singularidades, né?
Quando você está implementando uma política de descentralização, é uma política que foi pré-concebida e a sua intenção é espraiá-la para outros territórios que não haviam sido contemplados anteriormente. Já a política de territorialização, ela pensa muito mais nas especificidades, nas singularidades de cada um desses recortes espaciais, né? Outra coisa que você falou que também acho muito interessante é essa dificuldade, principalmente do Estado, de delimitar o que são esses territórios, né? Justamente porque os territórios se configuram, como você bem disse, de maneira processual e dinâmica, e é relativa, né? Um se configura na relação que ele estabelece com os outros. Quando você fala assim que são territórios de identidade, mais difícil ainda, porque só a pessoa que está identificada que consegue definir sua identidade. O Estado não consegue falar, um município se identifica com o outro. Você mesmo disse, às vezes acontecia do município falar, não, mas eu não me identifico com esse território, me identifico mais com aquele lá. Então, assim, para o Estado e para o gestor público, essa ideia de território, ela tanto nos seduz, quanto nos coloca em dificuldades positivas, né? Assim, porque a política vai sendo construída enquanto o conceito de territorialidade é formulado, e enquanto a política é implementada, daqui a pouco você tem que rever alguns pressupostos. Me parece no relato assim, de alguns gestores que trabalham com isso, que esses pontos são muito similares, assim como a ideia de simplificação do acesso aos recursos do Estado, que você acabou de abordar, a possibilidade de se fazer prêmios, editais desburocratizados, são características bastante similares. Aí eu queria te perguntar um pouco isso, assim, ainda partindo da sua experiência como gestor e como um pesquisador que acompanha o fazer das políticas culturais no Brasil. O que você acha que fica assim como legado para as políticas culturais brasileiras dessa experiência? Assim, o que você viu já no Brasil em termos de experiências que puderam aproveitar esse processo pelo qual vocês passaram? E queria te perguntar isso, se você acha que de fato a territorialidade é um dispositivo para se pensar políticas culturais, é o dispositivo mais interessante? Você acha que seria interessante que as secretarias de cultura, como você pôde fazer, abarcassem mais essa ideia, ou que isso já foi um processo datado, que hoje em dia talvez não faça mais sentido? Queria entender isso e queria também entender se você acha que essa ideia, qual a relação disso com a experiência do Cultura Viva? Porque, às vezes, eu acho que foi Cultura Viva que nos abriu um pouco esse raciocínio geográfico, né, para a gestão de políticas culturais. Queria te perguntar se você acha também e o que você acha, assim, de maneira geral, da territorialidade como dispositivo para a implementação de políticas públicas. Se dá para fazer em todo lugar? São 500 perguntas, né? Eu vou tentar responder cada uma delas. Mas veja, Lia, quando você estava falando sobre a diferença entre descentralização e territorialização, me veio na cabeça uma outra diferença que eu diria similar a essa, que é a diferença entre democratização da cultura e democracia cultural. A democratização da cultura é levar uma determinada cultura para outros, né, para aqueles que não têm acesso a essa cultura, né? Quer dizer, é um pouco semelhante à ideia de centralização. Você tem uma cultura que está centralizada, você quer descentralizar a cultura. Tem uma proximidade. Não é a mesma coisa, mas tem proximidade. Enquanto que a ideia de democracia cultural, ela reconhece que não existe uma cultura chamada a cultura, mas que existem culturas, né? E eu acho que o dado mais importante de diferenciar descentralização de territorialização é que a descentralização não reconhece que os vários territórios são necessariamente produtores de cultura. E a ideia de territorialização ela está totalmente colada ao reconhecimento disso. Quer dizer, que é importante o dado territorial para se pensar a gestão da cultura, a gestação da cultura, melhor dizendo. É fundamental. Você não pode perder essa perspectiva. O território não é mais uma coisa amorfa onde se dá a cultura, mas é ele próprio cultura, né? Por isso que a ideia de território e cultura sintetiza bem essa ideia, né?
Você falou também, assim, durante a sua fala, a questão das classificações, da dificuldade das classificações, das regionalizações que os estados promovem. Eu acho que Bourdieu tem um texto que eu gosto muito, que trata muito disso. Quer dizer, essas regionalizações, todas elas, têm algo de aleatório. Elas não são, não existe pressão, elas são históricas, elas têm uma série de elementos. E também aqui, uma das coisas que eu gostei na ideia de territórios de identidade é que havia uma certa flexibilidade. O Estado não impôs, ele tanto passou de 25, de 26 para 27, e alguns remanejamentos de municípios que se não reconheciam em tal território para outro. Claro que você pegar a Bahia e pensar ela em termos de 27 caixas é muito complicado, porque a Bahia talvez seja muito mais complexo que 27 caixas. Aí você entende, o Estado não podia ter 60 territórios de identidade, porque fica totalmente impossível de lidar com isso. A Bahia tem 417 municípios, é uma quantidade muito grande de municípios, né? Mas qualquer pessoa que conheça minimamente a Bahia sabe que uma coisa é você ter a região do cacau, a região onde você tem lá a plantação do cacau, região super verde, inclusive, com rios, etc. E tal. Outra coisa é o semiárido, né, que é uma secura total. Outra coisa é Chapada. Né, que você tem várias baías num território que é um território do tamanho da França, afinal de contas. Né? Então, vejam, eu acho que toda tentativa de regionalização tem um quê de arbitrariedade. Mas é mais interessante porque na hora que você diz território de identidade, o território de identidade leva em conta o clima, leva em conta a economia, leva em conta uma série de elementos que vão dar identidade àquele território. É um conceito muito mais amplo que um conceito que trabalha a regionalização só a partir de uma questão econômica, ou de uma questão climática, ou de uma questão... A ideia de identidade tem essa capacidade, vamos dizer assim, agregadora de você pensar a identidade levando em conta todos esses elementos. Né? A identidade leva em conta a política, leva em conta a cultura, leva em conta uma série de elementos. Né? Sobre a questão do legado, aí a sua pergunta, eu acho que ela comporta duas coisas. Uma mais geral, tudo que nós fazemos ou fizemos nesses anos em termos de políticas culturais, qual é o legado disso, né? Nesse Brasil sombrio, né? Nesse Brasil complicado que nós estamos vivendo, né? Nesse Brasil anticultural que nós estamos vivendo. É claro que nenhum de nós queríamos estar vivendo isso, obviamente, né? Nenhum de nós, inclusive, imaginávamos que fosse possível viver isso. Né? Então, é algo que está tão absurdo, além de qualquer absurdo que a gente possa imaginar. Né? Mas eu acho que existe um legado, eu estou falando em termos mais gerais. Eu acho que há um legado, quer dizer, que alguns movimentos, como, por exemplo, essa mobilização em torno da Lei Aldir Blanc, ela não existiria se não houvesse esses processos anteriores. Não existiria. É impossível imaginar esse movimento, né, ainda que seja um movimento assim, emergencial, em busca de situações muito delicadas pelos que passam as comunidades culturais, mas não existiria sem isso, sem esse legado anterior, sem todo esse processo de conferência, de articulação que aconteceu no país. Né? Então, eu acho isso. Em relação à questão dos territórios, é claro que, infelizmente, isso tem que ser dito, né? Decresceu muito toda essa visão territorial da cultura na Bahia. Né? Quer dizer, a partir de 2015, né, isso decresceu. O secretário já morto, Jorge Portugal, por mais que ele elogiasse isso, que ele dissesse que era um processo muito interessante, ele realmente não continuou. Quer dizer, uma coisa era de compasso entre o que ele achava, o que ele fez. Ele não foi capaz de fazer. E agora, mesmo que a secretária Arene Santana, que foi uma pessoa que eu levei para a secretaria para dirigir o Centro de Culturas Populares Identitárias, ela também encontrou a secretaria numa situação que não continuou. Por exemplo, a questão dos representantes territoriais da cultura, que era uma coisa fundamental para todo esse processo. Os representantes tinham um papel enorme de levar a cultura, de trazer a coisa dos territórios, de levar a relação da secretaria com os territórios, eram essenciais. Né? E eles ficaram meio desativados. Né? Então, ela disse logo que assumiu, que ia providenciar isso, ia ver, mas não andou. Então, veja, apesar disso,
né? E o que é mais grave é que é uma descontinuidade num governo que é um governo petista. O governo anterior era Wagner, era petista, o governo atual é um governo também petista. Então, há, né, aquele drama brasileiro das instabilidades, das descontinuidades, né? Apesar disso, quer dizer, é impressionante. Há 2 anos atrás, se não me engano, a gente fez um conjunto de cursos para agentes culturais, que a gente percorreu várias cidades da Bahia para fazer a discussão com os agentes culturais e tudo, e era impressionante como as pessoas tinham essa lembrança, como as pessoas tinham essa relação, como as pessoas estavam ligadas nisso. E agora, nesse processo todo da Lei Aldir Blanc, e nesse processo todo da secretaria e tudo, é impressionante as reivindicações que vêm dessas comunidades de interior e da periferia da cidade, não só do interior. Quer dizer, você constituir essas políticas, apesar de elas estarem desativadas, principalmente no plano nacional, elas deixaram um legado de militância, de pessoas, de compreensão, que estão aí, certo? Estão aí de forma meio desarticulada, mas estão aí. Quer dizer, eu acho que essa memória não se perde, né? Agora, um dos nossos deveres, enquanto pessoas da cultura, é fazer com que essas experiências não desapareçam, porque uma das coisas que esse governo está querendo fazer é que essa memória, essa consciência, esse momento, essa consciência desse momento, quer dizer, toda essa herança, esse legado desapareça, né? Quer dizer, eu lembro sempre de uma frase do Walter Benjamin, quando ele diz que o passado não passou, o passado está em disputa no presente, né? E isso é verdade, quer dizer, nós temos disputado, nós não podemos deixar que esse passado, por isso que eu acho que às vezes é importante que essa menina que está fazendo essa dissertação de mestrado, eu acho super importante resgatar isso, porque ela está fazendo um estudo tão minucioso, tão delicado das coisas do programa, claro que também é crítico ao programa, não é um oba-oba. Um estudo tem de ser crítico, mas é um estudo que resgata aquela memória de como foi possível você fazer um processo de financiamento tão radical e tão inovador como aquele, naquele momento, né? E que ele, queira ou não queira, ele serve de exemplo para novos. Não quer dizer que vai se copiar o passado, não se trata disso. Quer dizer, o passado não se copia. O passado pode inspirar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Então, eu acho, nesse sentido, eu tenho uma certa tranquilidade, né? Não totalmente tranquilo, porque nós não podemos estar tranquilos no Brasil que nós vivemos, né? Tem aquele poema de Brecht que diz assim, fala dos tempos sombrios, ele diz que tempos são esses, que falar de flores como se eu não posso nem falar de flores, porque eu não estou lembrando assim a frase exatamente, mas a ideia é mais ou menos essa. Ao falar de flores, eu deixo de falar das coisas que estão acontecendo, né? Então, vejo, então isso, no legado eu penso dessa maneira. Não acho que sejam processos datados, eu acho que são processos que aconteceram em determinados momentos, né? Que podem inspirar processos semelhantes, próximos, não iguais. Eu acho que aquilo que eu digo, o passado não se repete, como também nós não podemos copiar a experiência de outros lugares, mas podemos nos inspirar em experiência de outros lugares, né? Quer dizer, quando, por exemplo, Cultura Viva ele está sendo inspirador para o programa Cultura Viva Comunitária em vários lugares da América Latina, é legal, é ótimo. Claro que o Cultura Viva Comunitária não é o Cultura Viva brasileiro. É uma cultura viva, com inspiração no programa brasileiro, mas mudado. Não é por acaso que a expressão comunitária ganha uma força imensa que no programa nosso talvez não tivesse, né? Então, você vai adaptando, e eu acho isso absolutamente natural. Em relação à questão da cultura viva, só para concluir, então, veja, o Cultura Viva é um processo, de um lado, maravilhoso, talvez um dos grandes, ou se não for o maior programa que foi desenvolvido na gestão de Gilberto Gil, que foi uma gestão pródiga em bons projetos, né? Eu gosto muito do Revelando os Brasis, eu gosto muito do Brasil Plural, apesar de Brasil Plural ser um programa pequeno, mas tem delicadezas incríveis, de você aceitar projetos para as comunidades indígenas que não sejam projetos escritos, é de uma delicadeza e de uma sensibilidade
sensacional, né? Então, veja, o Revelando os Brasis, você fazer um projeto que é um projeto de audiovisual, que não é para a comunidade audiovisual, é genial, porque todo projeto de audiovisual é para a comunidade audiovisual, ele não é. Ele é para aquelas pessoas que não são da comunidade audiovisual, mas que querem ter alguma experiência audiovisual, né? Então, eu acho isso genial. Então, veja, o Cultura Viva é genial nesse sentido, de reconhecer que existe cultura, que a cultura está ali, que tem pontos de cultura, que esses pontos já fazem cultura, e que cabe apoiar e cabe articular esses pontos. Eu acho que ele se realizou bem em alguns casos, em outros não. As redes não conseguiram ter a força que deveriam, mas ele teve um defeito enorme, que foi, isso eu sempre disse, inclusive em determinados momentos eu fui do Conselho do Cultura Viva, eu escrevi inclusive sobre isso. Você fez um programa maravilhoso que trouxe para a relação com o Ministério uma quantidade enorme de outras comunidades culturais que nunca tinham tido relação com o Ministério. É um processo de democratização enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, você tratou essa relação de forma equivocada. Por que de forma equivocada? E aí muito mas o defeito é que as pessoas não conseguiram fazer prestação de contas, não sei o quê, a prestação de contas... Não, porque, veja, eu digo sempre o seguinte, você não pode fazer uma política para a agricultura familiar com os mecanismos do agronegócio. Era isso. Era simples assim. Você criou um novo público e que você lidava com o Ministério, mas os mecanismos de cuidar. Agora, quer dizer, a Lei Cultura Viva, essas leis novas que criam a relação com as organizações da sociedade civil, aí mudam isso, né? Começam a ter legislações que sejam adequadas a tratar com esses novos públicos, com essas novas comunidades que não tinham relação com o Ministério. Esse é o defeito maior do Cultura Viva para mim, né? Mas veja, voltando à sua questão, né, Cultura Viva, eu não acho que o Cultura Viva tenha tido, ele se espraiou para todo o Brasil, é impressionante isso. Ele chegou a lugares que nunca a cultura, as políticas culturais tinham chegado, mas, no entanto, ele não tinha uma lógica territorializada. E vou dizer por que não. Vou dar um exemplo que, para mim, é gritante nesse sentido, né? O Cultura Viva ele começou com pontos de cultura só ligados ao Ministério, depois estadualizou, depois também criou pontos de cultura ligados aos municípios. Não é isso? Foi esse processo, mais ou menos. Quando começou a acontecer o redesenho, já na gestão de Ana de Holanda, certo? Aquela discussão toda do redesenho do Cultura Viva, não sei o quê, começou a discussão do redesenho, o governo federal, as redes de ponto de cultura e pá. E os estados, nada. Nós tivemos aqui na Bahia, de fazer um encontro aqui na Bahia, que convidamos o Ministério e dissemos nesse encontro, o que é isso? Quer dizer, nós somos gestores desse programa, nós somos parceiros desse programa, e vai se fazer um redesenho do programa e nós não somos, nós, não digo, não é a Bahia, nós, os estados que tinham, praticamente todos os estados, muitos, a maioria dos estados, tinham um programa. Quer dizer, qual é a concepção de territorialização com essa atitude? Nenhuma. Você entende? Quer dizer, nós éramos, na verdade, fomos incluídos no programa porque o Ministério não dava conta de gerir aquilo tudo, então vamos dividir com os estados. Mas dividir com os estados é gestão. Não dividir com os estados a formulação do programa, a discussão do programa. Então, eu acho que o Cultura Viva não teve essa lógica territorializada como a gente imagina. Ele chegou a muitos territórios. Isso é indiscutível. Acho que é o programa que mais chegou a territórios nesse período todo, né? Agora, isso não quer dizer que ele tivesse uma concepção territorializada, né? Porque é muito interessante uma coisa, Lia. Eu acho que nós temos de nos dar conta que nós começamos a fazer muitas coisas em políticas de cultura e que não temos a formação precisa das coisas. E é na prática efetiva que esse processo de territorialização aqui na Bahia, para mim, é claro nesse sentido.
começa com a ideia de descentralização, vai evoluindo na gestão de massas para uma ideia de territorialização, e quando eu chego, aí eu tento fazer muito precisamente já a partir da noção de territorialização. Outro exemplo, outro dia escrevi até um artigo com duas orientandas minhas para um livro lá na Colômbia. A gente foi discutir a questão de federalismo do Brasil e a questão do financiamento da cultura. E eu também orientei uma tese muito interessante sobre o Sistema Nacional de Cultura, de uma minha chamada Sofia Rocha, que mostra claramente assim, que não havia no início do Sistema Nacional de Cultura uma visão federalista do sistema. Essa visão foi sendo criada na implantação do sistema. E pessoas como Peixe, como Bernardo, que foram pessoas centrais no sistema, inclusive reconhecem isso. Não, no início a gente não tinha essa visão federalista. No entanto, depois, quer dizer, eu acho que o Sistema Nacional de Cultura é um dos sistemas mais federalistas, onde essa ideia do federalismo cultural mais se consolidou, né? Mais se tornou clara, se tornou explícita, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente aprende muito fazendo, né? Quer dizer, a gente não chega com a coisa pronta na política cultural, né? Nós não temos ainda esse nível de elaboração para chegar de planejamento. A gente vai aprendendo, né? A gente tem que ter abertura para aprender, né? Deixa eu te perguntar, porque você está falando em aprendendo, e eu queria falar o quanto que você nos ensina, né? Vou mudar um pouquinho a prosa aqui no seguinte sentido. Tanto nós três somos professores, né? Eu e a Lia somos professoras do curso de Produção Cultural. Eu sou da UF e a Lia do IFRJ. E, assim, 10 em cada 10 referências bibliográficas está lá as 3 tristes tradições que eu brinco, que é o nosso trava-língua. E aí a gente sabe que é um texto, assim, referência. Eu falo com meus alunos que, assim, vocês podem sair da universidade sem ler um monte de coisa, mas não dá para sair, né, por exemplo, numa cadeira de políticas culturais, sem ler o teu texto. E eu não estou falando isso só para rasgar seda aqui para você, não. É porque eu não tenho dúvida o quanto que esse texto ele tem essa lucidez. Ele tem essa lucidez de leitura temporal do processo. Ele consegue fazer, quer dizer, parte dessas coisas que você está falando, por exemplo, aqui do Cultura Viva, já estava lá quando você escreveu o texto, já tinha isso. E você já faz muito bem esse balanço de um olhar do que deu certo e que não deu certo. Isso, do ponto de vista de políticas públicas, é muito interessante, dando exemplos. E eu acho que tudo isso é muito dessa sua formação, né, híbrida de pesquisador, de professor e de gestor, né? E aí, por isso eu falei que eu ia pegar essa carona de que a gente faz aprendendo, né? A gente faz aprendendo, a gente faz ensinando, a gente faz trocando com o aluno. E é um pouco nisso que eu queria aproveitar um pouco, porque a gente espera que esse vídeo aqui seja visto por nossos alunos, fundamentalmente, né? E o que falar, você falou um pouco isso, né? Para os nossos alunos agora, por exemplo, alunos de produção cultural, que não viveram, como a gente, um momento de animação, de otimismo, como foi o período, sei lá, de 2003 para cá, né? Só para fazer uma marcação institucional no processo, né? Do ponto de vista de políticas, mas que já vivem um tempo de sombrio. Acho que você usa essa palavra sombrio, você usou aqui, você usou na orelha do livro, e é um pouco que a gente fala, assim, a gente tem feito lives, a gente fala assim, quer dizer, a cultura hoje, ela está vivendo um processo muito, muito, muito cruel de decadência, de criminalização, de uma série de coisas, mas, assim, as fragilizações do campo cultural são fragilizações que não são de agora, né? Quando você vai falando das ausências, das descontinuidades, você está alertando para isso, das fragilidades institucionais, das fragilidades jurídicas, das fragilidades que o campo da cultura nas políticas públicas vive. Então, minha pergunta é um pouco assim, o que falar para esses alunos que hoje ainda apostam no curso de produção cultural? Alguns vão ser produtores executivos, mais ligados a eventos, mas muito ainda a gente está formando pessoas que podem ser gestores, né? E que a gente tem que estimular isso.
que falar para eles, como lidar com isso e como que a gente lida nesse troca de ensinar e aprender nesse processo. Veja, uma das coisas interessantes no Brasil é que os cursos de gestão cultural se desenvolveram muito poucos, né? Os de produção foram imensos, né? Uma peculiaridade bem brasileira. Veja, você falou desse meu texto. Outro dia eu estava me dando conta como esse texto está atual. Que nós temos ausência de políticas, nós temos autoritarismo, nós temos instabilidades. Quer dizer, eu posso, essa chave de análise eu posso fazer sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, 5 secretários de cultura em um pouco mais de um ano e meio, 5, né? Quer dizer, todas as ausências de política, as políticas estão sendo destruídas e no lugar, o que é que tem? Né? Quer dizer, é impressionante como, infelizmente, ele está atual. Eu gostaria que ele não estivesse atual, que ele estivesse totalmente passado, né? Mas não, ficou atual. Veja, tem algo que a gente não pode... Eu estou sempre escrevendo textos, né? Então vou falar assim... Eu estou escrevendo um texto agora que lembra uma coisa que eu acho que é muito importante no campo da cultura. O campo da cultura, nesse processo todo que nós estamos vivendo, é um dos campos mais ativos e um dos campos que maior resistência se colocou a tudo isso. Ao golpe, majoritariamente o campo foi contra o golpe, foi a favor da candidatura de Lula enquanto ela existiu, foi a favor da candidatura de Haddad depois, majoritariamente, não dizendo completamente, foi contra Bolsonaro, né? Foi pela libertação de Lula. Né? Estou dando assim alguns exemplos. Quer dizer, em todos esses momentos, o campo cultural teve muito ativo, certo? Quer dizer, enquanto em outras áreas, vamos pensar assim, se acabou a Secretaria de Igualdade Racial, se acabou a Secretaria de Mulheres, se acabou... Qual foi a reação desses setores? Né? Então, o campo cultural... E esse campo cultural está ativo não é por acaso. Esse campo cultural não foi historicamente tão ativo. Né? Quando acabou o Ministério em Collor, qual foi a reação do campo cultural quando acabou lá? Quando acabou em Temer, como é que foi? Né? Então, eu acho que um dado importante, eu diria assim, todo esse processo que foi feito antes, ele de alguma maneira repercute nisso. Né? Não é uma repercussão imediata, direta, simples, mas repercute nisso. Quer dizer, o campo cultural não estaria assim sem esses processos que foram vivenciados, né? Sem essas experiências que foram feitas. Né? Então, é um legado que não é um legado automático, a gente pode fazer uma linha reta, é uma coisa meio difusa. Quer dizer, se criou um ambiente no campo da cultura que esse ambiente se faz presente hoje. Né? É aquela coisa que eu disse, a Lei Aldir Blanc só existe por conta disso, né? desse ambiente. Então, veja, eu acho que isso é muito importante para a gente explicar para os nossos alunos. É importante ter essa memória. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer um discurso nostálgico com os nossos alunos, né? Porque senão ele fica, aquele tempo foi legal, aquele tempo foi criativo, aquele tempo foi inovador, mas aquele tempo teve erros, né? E a gente tem de apontar os erros, a gente tem de mostrar qual é a visão que nós temos hoje, como é que a gente poderia superar algumas coisas que eu falei aqui, por exemplo, né? Em relação à cultura viva, que eu admiro profundamente, em relação ao Sistema Nacional de Cultura, que eu admiro profundamente, né? Mas que foram... Né? Então, eu acho que nós temos de ter uma relação, mostrar aos nossos alunos uma coisa de passado, de forma crítica, mostrar para eles que existem coisas do presente, lutas no presente e inovações no presente. Porque eu acho que nós temos uma coisa que é cruel no Brasil, que o campo da cultura nunca teve uma consciência muito boa, muito sistemática disso, que nós vivemos um ambiente com um sistema de comunicação que ele silencia sobre muito do Brasil. O que a gente sabe do Brasil pelo nosso sistema de comunicação, que ainda é majoritário? Se fala muito das redes sociais e tudo, mas o grande sistema de comunicação no Brasil ainda é a televisão, apesar das redes cada dia terem mais peso. Né? O que é que se diz, né, nesse processo? Não se diz nada do Brasil. Eu sei que o Brasil é violência, que o Brasil é escândalo, né? Quando
quando as televisões não estão totalmente ligadas ao governo, porque, né, hoje algumas são totalmente ligadas, então não tem isso, né? Então, é uma visão de Brasil que, na verdade, silencia muito do que o Brasil é, invisibiliza muito do que o Brasil é. Estão pintando coisas, estão acontecendo coisas. Eu não sei se eu recebo pelas redes uma infinidade de coisas que estão acontecendo, uma infinidade de iniciativas no campo da cultura, de setores culturais, tudo bem, com limitação desse ano do negócio da pandemia. Então, se voltou muito para lives e coisas desse tipo. Mas é impressionante como num ambiente tão hostil, vamos dizer assim, que a palavra é essa mesmo, né, tão brutal, tão violento, como a cultura consegue, né, com todas o arroxo em termos de financiamento, né, como ela consegue viver, como ela consegue se manter viva, né? Então, eu acho que isso é que a gente tem de discutir com nossos alunos, né? Essa vitalidade, apesar de tudo isso, né? E mostrar o seguinte: vivemos outros momentos desses. Eu acho que quem passou pela ditadura, né, cabelo branco mostra isso, sabe que a gente viveu coisas semelhantes, dificuldades semelhantes, ou talvez até piores em determinados momentos da ditadura, né? Porque em determinado momento da ditadura a violência era aberta, né? Então, é um pouco da história. A história é assim, quer dizer, tem avanços, retrocessos. Infelizmente, tem retrocessos desse tipo. Esse ninguém esperava. Mas eu acho que é fazer com que os alunos tenham uma certa compreensão da história também. Eu sei que a juventude é muito imediata, quer coisas imediatas, quer resolver logo, tem uma ânsia de fazer, que eu acho que é legal, né? Mas a gente precisa também educá-los nesse sentido, né? De que tem de se construir determinadas condições também. O medo que eu tenho, na verdade, é que muitos desses jovens se desiludam, né? E comecem a buscar a alternativa de escape, particularmente vamos para fora do país, né? Já que você não tem... o país está tão achincalhado, tão jogado no chão, tão humilhado, tão sem perspectiva, sem esperança, que as pessoas, né, como acontece nesses períodos, as emigrações crescem e essas pessoas que têm mais condições têm mais facilidade de fazer isso, né? Mas eu acho que a gente tem de discutir muito assim, a perspectiva da história também, a perspectiva histórica com eles, e discutir muito assim como projetos atuais são criativos, como projetos anteriores são criativos, né? É um pouco isso. Nós que temos o dever, nós que vivemos outro período, nós temos o dever de trazer esse outro período um pouco sem nostalgia, que a pior coisa do mundo é nostalgia. Não, no meu tempo era uma maravilha. Ave Maria, quando alguém diz isso, sai de baixo, porque aí não vem boa coisa. Esse saudosismo do tempo. Tem um amigo meu que diz, não, esse é saudosismo da juventude. A pessoa está falando, né, saudade da juventude dele. Só isso. Lia, nosso tempo está acabando, né? A gente vai ter que pedir palavras finais. Tá. Albino, assim, vou começar a me despedir, depois acho que a Lia vai se despedir. Estou me sentindo como aluna, assim, no sentido dessa troca. Essa conversa foi deliciosa, foi incrível. A gente só tem a agradecer. Agradecer por você ter topado escrever a orelha do livro Cultura é Território. Agradecido você ser essa referência que você nos é. Não é referência só bibliográfica, não, porque isso né? É referência viva, como pesquisador, como gestor. E hoje essa conversa acho que explicitou muito isso. Então, obrigado. A gente, sei lá, não sei se você quer fazer, antes dali fazer um encerramento, se você, alguma coisa que a gente não perguntou, se você quer falar, palavras finais, considerações. Enfim, obrigada, a palavra está com você. Juliana, rapidinho. Eu acho que nós estamos no campo que é muito interessante, né? Quer dizer, eu digo assim, na minha trajetória, em determinado momento eu fiz medicina, que deve ter sido uma alucinação em minha vida. Imagino eu, nesse momento, estar nos hospitais. Não imagino isso, né? Depois fui para o campo da comunicação, que já é um campo mais
trabalhei muito com comunicação e política, fiz pesquisa anos e anos nessa área, e depois tive a felicidade de mudar para o campo da cultura, né? Quer dizer, esses 3 campos podem parecer muito distintos. Quando eu fiz medicina, eu fazia psiquiatria, né? Também não era medicina dura, não era psiquiatria. Esses 3 campos eles têm algo em comum, que é serem campos, primeiro, não muito consolidados, inclusive academicamente em termos de conhecimento, o que é ótimo, num certo sentido, né? Porque eles não são endurecidos, não são enrijecidos. E, particularmente, esses campos não enrijecidos, eles permitem para nós um tipo de relação de aprendizado que é muito interessante. Quando eles já estão muito mais academicamente constituídos, eles se tornam muito chatos, muito velhos. E uma das coisas que eu acho que é muito positiva, né, nesse campo da gente é essa interação entre o saber acadêmico e o saber que se tem na gestão, né, em experiências práticas e concretas. Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas do campo da cultura. E grande parte das pessoas que são, inclusive, pessoas que estudiosas desse campo, elas têm essa ponte o tempo todo, né? Eu acho que isso enriquece muito o nosso campo, né? Isso cria, inclusive, uma possibilidade dessas pessoas serem muito mais permeáveis a aprender, né? A aprender mesmo. Digo assim, eu trabalhei na universidade um tempo enorme. Aí o Wagner teve a feliz ideia de me chamar, por não sei por que razão, nunca me disse assim especificamente, para ser secretário. E naqueles 4 anos que eu passei na secretaria, eu aprendi sobre a Bahia impressionantemente. Né? Assim, uma coisa, aprendi mesmo. E uma das coisas bonitas que a gente fez, né, nas caravanas, que eu falei muito rapidamente, eu tinha anotado até mais coisas, as caravanas, elas tinham, cada município organizava uma amostra, né? Não era a prefeitura, era o pessoal da comunidade cultural junto com a prefeitura, uma amostra do que eles queriam mostrar para a gente. Então, eles mostravam de teatro, de poesia, de audiovisual, de cultura popular, o que eles quisessem. E a gente ficava 3 horas, as 15, 20 pessoas da secretaria que estavam na caravana, assistindo aquilo. O que a gente conheceu da Bahia, o que a gente aprendeu da Bahia, que a maioria das pessoas eram da capital, tinham pessoas do interior, mas ninguém conhecia a diversidade, era impressionante, era uma coisa linda, você entendendo assim, uma coisa... A gente está em Nova Viçosa, né, uma cidade lá no extremo sul, aí aparece lá nessa apresentação um samba de umbigada, nós não achava que não existia mais nem isso. Daqui a pouco aparece uma outra atração também de cultura negra, aí daqui a pouco outra, aí eu fiquei assim, porque a cidade em si não tem tanta presença negra, a Nova Viçosa. Aí eu perguntei de onde esse povo todo vem, de onde? Vem de Nova Helvécia. Eu digo, Nova Helvécia? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu digo, e depois era um termo absolutamente paradoxal, Nova Helvécia com a comunidade de negros. Aí eu fui lá, aí antes de sair desse lugar, não, vamos em Nova Helvécia, precisamos conhecer Nova Helvécia. Era uma comunidade, olha que coisa linda, era uma comunidade era uma colonização suíça dos anos 30 do século XIX. Eles depois foram embora, então ficou uma comunidade, um quilombo negro. Então, dentro do município de Nova Viçosa, tinha esse quilombo negro. Na hora de apresentar as atrações do que se fazia, metade, uma parte significativa do que foi mostrado, era de Nova Helvécia, né? E nunca na minha vida eu tinha ouvido falar disso. Era um negócio assim, era uma lição. Então, eu acho isso muito positivo no campo da gente. Quer dizer, eu espero que esse campo não se academize demais, né? Mas essa interação é uma coisa viva, é uma coisa pulsante, vamos dizer assim, né? Era isso, eu queria só dizer isso, porque eu acho que é legal essa coisa do aprendizado, é mais fácil para a gente do que para outras áreas que são mais duras, né? Sim. Muito obrigado por Albino, vocês terem propiciado essa conversa. imagina, a gente que agradece. Eu queria te agradecer também muitíssimo por ter topado estar com a gente no seminário, por ter aceito o convite para escrever a orelha do livro. Recomendo a todos que leiam a orelha, que é um texto pequeno e cheio de formulações, é um texto conciso e riquíssimo.
Muito obrigada pela formulação que dá título ao livro, né? Cultura é território. Você sabe que a gente não conseguia um título, de jeito nenhum, um título que não fosse óbvio. E quando a gente leu o texto da orelha, a gente falou, é isso, esse é o nome do livro. E obrigada também por essa tarde com a gente, por ter topado conversar com a gente hoje, por ter trazido esse tanto de lucidez, aprendizado e suavidade também para esse momento. São 3 coisas que a gente está precisando muito, né? Lucidez, aprendizado e suavidade. Eu te agradeço demais. Tá bem. A gente explicando mais uma vez para quem está assistindo esse vídeo integra os 6 programas de lançamento do livro Cultura é Território, do selo Niterói Livros, faz parte da coleção A Ponte, e a gente acabou de ter essa conversa profunda e ao mesmo tempo suave com o professor Albino Rubim. Muito obrigada, Albino. Espero que você esteja com a gente em diversas outras oportunidades. Legal.